Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado por este dia, Senhor, por esta manhã. Ó Senhor, estenda as tuas santas mãos sobre os meus irmãos, da graça, da vigor. Opera maravilhas na vida da igreja. Abençoa individualmente os teus filhos, Pai. Os que estão fragilizados, enfermos, cansados, abatidos, fortalece e dá a tua paz. Amado Senhor, guarda os nossos amados irmãos, alunos, abençoa a nossa igreja, abençoa nosso pastor, guarda, Senhor, os meus irmãos. Pai bendito, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, Pai, confiando através e pelo poder do nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para todos vocês. Estamos de volta com a palavra ao amanhecer. Nós precisamos nos alimentar assim que acordamos. Algumas pessoas são fortes, resistentes, outras são mais frágeis, são mais sensíveis à fome e estas se alimentam rápido porque o organismo necessita. Espiritualmente falando, nós temos as mesmas necessidades. Precisamos nos alimentar na presença de Deus, com a palavra de Deus, o pão de Deus. É uma bênção. E nós vamos ler no Salmo 102, versículos 1 e 2 e 11 a 18. É o nosso texto para nos conscientizar da nossa fragilidade. Somos frágeis, mas todo mundo em algum momento. Salmo 102, versículos 1 e 2. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto. No dia da minha angústia, inclina para mim os teus ouvidos. No dia que eu clamar, ouve-me depressa. Versículo 11. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, e a tua memória de geração em geração. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou, porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá à oração do desamparado e não desprezará a sua oração. Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará o seu nome. Meus amados irmãos, eu tenho uma certa facilidade de meditar na palavra pela minha familiaridade com as Escrituras. Mais de 50 anos lendo e ensinando, aprendendo e ensinando, lendo nos meus devocionais e lendo para ajudar os demais, através de pregações, palestras. E eu louvo a Deus, porque sempre entendi
este lado frágil do ser humano. Alguns parecem não ser frágeis. Tem pessoas que têm uma vida aparentemente equilibrada, normal. Alguns chegam a preterir a ajuda de Deus, que é uma loucura. Mas alguns não parecem que irão envelhecer, não acreditam que possam empobrecer, não acreditam que possam adoecer, não acreditam, têm as fantasias que até mesmo os religiosos hoje transmitem por aí, os perversos. Só perversos transmitem autoconfiança, autossegurança. Olha, tira o Deus que está dentro de você. Não tem Deus nenhum dentro de ímpio. Não tem. Nem o Deus deste século não está dentro deles. Senão eles já ficariam possessos. Então não tem. Mas o texto que nós lemos fala da fragilidade humana. O início aqui, os 2 primeiros versículos, é um grito, é um SOS, é um grito por socorro. Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia que eu clamar. Ouve-me depressa. Emergência. Oração emergencial. Clamor emergencial. E por quê? Pela fragilidade. No versículo 11, isto fica claro. Os meus dias são como a sombra que declina. Os meus dias estão se indo. São como a sombra que declina e como a erva me vou secando. Apesar de terem idosos acima do peso, idosos com... Tem idosos que não têm perdido muito a história do peso, a massa muscular e tal. Tem idosos que não perdem tanto. Mas o que sobra não é forte. Homens de idade, gordos, nem sempre têm vigor, força e saúde. Mulheres de idade acima do peso nem sempre têm vigor, saúde e força. Nem sempre. Então, existe, querendo ou não reconhecer, a fragilidade está presente. A fragilidade humana. Os meus dias vão passando como a sombra que declina. E como a erva, eu vou secando. Toda erva seca. Toda erva seca. Aqui, no versículo 12, aí compara. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. E a tua memória aqui não é a capacidade mental de memorizar. A memória é o testemunho, é a lembrança, é o documento, é a realidade existencial. E ele diz, mas tu permanecerás para sempre, diferentemente da gente que vai secando, e a tua memória, a tua história, a tua ação, o teu fazer, o teu falar, o teu realizar, de geração em geração. Tu te levantarás a causa do penitente, a causa do pedinte deste consagrado autor, envolve o seu povo, a sua terra. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois é
tempo. O tempo de te compadeceres dela, no tempo determinado, é agora. Já chegou, é hoje. O tempo é este. Porque na fragilidade humana, manifestada aqui no versículo 14, porque os teus servos têm prazer até nas suas pedras, e até no seu pó, se compadece até do sofrimento, do abatimento. Os teus servos têm prazer, se alegram no bem-estar, até nas suas pedras, nos seus lajeiros, até na sua simplicidade, e se compadecem do seu pó. Então os gentios temerão, havendo a intervenção divina, a interferência divina. Então os gentios temerão o teu nome, e todos os reis da terra a tua glória, quando tu restaurares Sião, quando tu renovares Sião, quando tu edificares Sião, para se tornar uma glória. Aparecerá a tua glória, a sua glória, pela fragilidade do momento, quando acontecer a restauração, todos temerão o teu nome. Todos temerão o teu nome. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória, ele atenderá a oração do desamparado, mais uma vez aqui o fragilizado. Como é que está a situação? Sem vigor, sem força, desamparado, se sentindo para trás, se sentindo só. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará o seu clamor quando orar. E no versículo 18, isto vai ser registrado, isto será documentado, isto se escreverá para a geração futura, geração daquele povo. E o povo que se criar louvará ao Senhor. Eu tenho, apesar do conhecimento de que a Bíblia não é de particular interpretação, mas o propósito divino, os planos divinos, eles foram pontilhados aqui, ali, acolá. Aparece um destes pontos. Aqui diz, quando isto acontecer, será registrado, vai ser gravado, escrito para a geração futura. E o povo que se criar, me desculpe os desigrejados, me desculpe os desprezadores das Escrituras. Este povo que se criar tem um lugar na história e no meu coração e no propósito divino. Este povo que se criar é a igreja. A igreja, a congregação, o povo que o Senhor criaria como uma resposta universal da missão de Israel, como povo de Deus, missão nem sempre satisfatória no seu cumprimento. Mas é esta a palavra. Que Deus abençoe meus irmãos de uma maneira profunda. E como o texto fala de fragilidade, vamos orar pelos nossos irmãos fragilizados. Tem muitos irmãos fragilizados, alguns com tratamento pesado, doença grave, alguns não acreditam mais na recuperação,
e ficam fragilizados, e os familiares também ficam fragilizados. Outros têm a doença emocional, a doença do século, as questões da psique, psicologia identifica como depressão ou ansiedades, nós identificamos pelo nome, necessidade da bênção de Deus. Vamos apresentar a irmã Francisca Monteiro, a irmã Raquel, a irmã Laurinda, vamos apresentar os nossos queridos irmãos. Tem muitos que estão fragilizados. O irmão Clóvis, apresentar a sua família. Vamos apresentar os nossos irmãos. Meu querido irmão Francisco Araújo Silva, o pastor que me antecedeu na terceira etapa do Conjunto Ceará. Orar pela sua esposa, a irmã Elisete, por toda a família. E orar pelos meus irmãos que estão lutando com seus familiares. A irmã Lúcia, o irmão Santiago, orar por eles que estão mais presentes com a irmã Francisca, orar pela Cristina, suplicar pela Maria Ferreira, pela Aristene, meu irmão Francisco, toda a família. Vamos suplicar a bênção de Deus. Querido Pai, Senhor dos exércitos celestiais, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela comunhão que temos contigo e com o teu Santo Espírito. Deus bondoso, Deus fiel, Senhor dos exércitos celestiais, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, dá a tua proteção, manifesta o teu poder, Senhor. Agora, meu Senhor, suplicamos a Ti pelos fragilizados, os nossos irmãos que estão enfermos, os que estão hospitalizados, os que estão, meu Senhor, em tratamentos de quimioterapia. Ó Deus, os que estão em tratamentos mais difíceis de reabilitação. Meu Senhor, tenha compaixão, tenha misericórdia, abençoa, meu Senhor, as pessoas enfermas e necessitadas, fragilizadas e os que cuidam delas, os que assistem a elas. Abençoa, meu Senhor, a irmã Francisca, abençoa, meu Senhor, a sua família. Guarda, meu Senhor, a irmã Lúcia, o irmão Santiago, guarda, meu Senhor, a irmã Magda, cuidando da Bia, guarda, meu Senhor, toma em tuas santas mãos os meus amados irmãos. A família do irmão Clóvis, toma em tuas santas mãos. Ah, Senhor da graça, dá a tua direção e proteção, a paciência necessária. Ó Deus, eu te louvo pelo cuidado dos meus irmãos, tão bem cuidados, tão bem assistidos pelos seus familiares. Amado Pai, nos dá graça para entender os momentos difíceis da nossa experiência vital. Deus fiel, Deus todo-poderoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.